longa, ela tem duração de 1h30, né? Então, você pode, eu não sei o quanto, né, você programou de conteúdo, mas vamos dar um exemplo, né? Se você usar aí 30, 40 minutos, aí depois mais 30 minutos para o pessoal poder debater. Nós vamos até às 18 horas. Né? Então, assim, acho que tem um tempo bacana aí para você ter uma fala, uma fala aí em torno aí de 30, 40 minutos, e depois mais 30 minutos para o pessoal conversar conosco. 30 até 40 minutos aí, porque a gente já iniciou com 10 minutos de atraso, acho que não tem problema passar 10 minutos também, se for preciso. Tá joia, então. Então, vou me programar para falar até mais ou menos 17h30, e aí a gente abre, tá? Para o debate, a discussão, participação do pessoal. Bom, então, primeiro, manifestar o meu profundo agradecimento, né, ao Vitor e todos aqueles, né, que, de certa forma, estão responsáveis pela realização dessa atividade, né. Ti, eu peço perdão para você, deixa eu só para ajudar você aí nessa fala sua, só para explicar. É até bom o pessoal da sala, né? Nós estamos, né, vivenciando nesses 3 dias, né? Começou na quarta-feira, então quarta, quinta e sexta, então 28, 29 e 30, nós estamos vivenciando aí o nosso seminário integrado de ensino, pesquisa e extensão da UFT. É um seminário que ocorre todo ano, eu tenho certeza que na sua universidade também tem isso, que ocorre todo ano, onde todos os projetos de ensino, pesquisa e extensão acontecem na mesma semana. Então, existe essa oportunidade diversa aí, são coisas acontecendo aí manhã, tarde e noite, de ensino, pesquisa e extensão, né? A nossa mesa é uma mesa que está dentro do seminário de ensino, porque está voltado aí para o nosso programa, que é o PARFOR, né, que é o Programa Nacional de Formação de Professores. Então, só para contextualizar para você que a nossa mesa, ela está dentro de um grande evento, né? Desculpa não ter dado essa introdução também para o pessoal aí da sala. Certo. Mas legal, bom você ter aí nos localizado. Então, dizer que é um grande prazer, né, estar podendo participar dessa atividade aí da Universidade Federal Tocantins, sobretudo tendo em vista assim, a profunda relação e admiração que eu tenho com o Vitor, né? O Vitor disse aí que nós estudamos na mesma universidade, fizemos o mesmo curso, né, de Educação Física na Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, mas ele não disse que nós estudamos juntos desde a antiga quinta série do ensino fundamental. Então, nós somos amigos aí desde a infância, praticamente. Moramos no mesmo bairro, na mesma cidade, no interior de São Paulo. Fizemos universidade juntos. Após a graduação, a vida nos levou para cidades distantes, e hoje nos encontramos relativamente próximos, né? Ele em Tocantins e eu na Bahia. Eu hoje sou professor titular aqui da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, trabalho no curso de Educação Física, na licenciatura, trabalho também no programa de pós-graduação em Educação, mestrado profissional aqui do Departamento de Educação da nossa universidade. Fiz meu doutorado na área da educação e um pós-doutoramento em Psicologia e Educação na Universidade de Aveiro, em Portugal, com um estágio também no programa de pós-graduação, nesse pós-doutoramento, no programa de pós-graduação em Educação Escolar, lá na Unesp de Araraquara, com a professora Lígia Márcia Martins.
Atuo aqui no PIBID, né, sou coordenador do subprojeto de Educação Física no PIBID, trabalho, de maneira geral, com formação de professores, e tenho estudado particularmente, né, realizado minhas pesquisas também, minhas investigações, e publicado na área de formação de professores e na área do ensino, né, na educação escolar, tendo como foco, sobretudo, a pedagogia histórico-crítica, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a pedagogia histórico-crítica na formação de professores, né? Bem, acho que uma primeira questão, talvez importante da gente pensar, seria a seguinte, né? Quando nós falamos em fundamentos da pedagogia histórico-crítica na formação de professores, talvez uma questão, um questionamento, né, que pudesse ser aí uma forma de uma pergunta desencadeadora ou orientadora das nossas reflexões seria a seguinte, né? Por que pensar a formação de professores sob os fundamentos da pedagogia histórico-crítica? Eu trago essa questão para a gente tentar aqui problematizar e desenvolver um pouquinho. Então, por que a pedagogia histórico-crítica na formação de professores? A resposta, ou uma possível resposta a essa questão, exige de nós, né? Em primeiro lugar, de repente, talvez, entender o que seja esta teoria pedagógica, né? No âmbito da formação de professores. Para a gente responder por que a pedagogia histórico-crítica, é também fundamental respondermos a questão, talvez assim, né, delimitada, o que é a pedagogia histórico-crítica e o que seria tal teoria pedagógica na formação de professores. E talvez um segundo outro desdobramento seria pensar como a pedagogia histórico-crítica, de certa forma, se diferencia das outras teorias pedagógicas que podem pautar a formação de professores, né? Então, vou tentar colocar alguns elementos, sem a pretensão, evidentemente, de responder essas questões de forma absoluta, né? Sem a pretensão de esgotar a discussão e até mesmo o tempo, o espaço, a forma dessa atividade não nos permite isso, né? Mas alguns elementos que nos permitam pensar o que é a formação de professores a partir da pedagogia histórico-crítica, ao mesmo tempo como ela pode se diferenciar, se não de todas as possíveis teorias pedagógicas que podem subsidiar a formação de professores, mas pelo menos eu vou trazer alguns elementos para diferenciar a formação de professores à luz da pedagogia histórico-crítica, então diferenciá-la daquela que hoje é considerada a teoria pedagógica que pauta hegemonicamente a política educacional de formação de professores. Então, eu vou tentar fazer essa diferenciação. E ao desenvolver essas duas questões, o que é a formação de professores a partir da pedagogia histórico-crítica e como ela pode se diferenciar da fundamentação hegemônica que pauta hoje a política educacional de formação de professores, a gente, então,
chegar aí a algumas considerações do porquê a pedagogia histórico-crítica na formação de professores, né? Então, pensando no primeiro elemento, o que seria uma formação de professores à luz da pedagogia histórico-crítica? Seria pensarmos formação de professores sob os fundamentos da pedagogia histórico-crítica. Antes de eu desenvolver isso, só me deixem aqui rapidamente falar o que eu entendo de teoria pedagógica. Eu acho que isso é importante, né? A pedagogia histórico-crítica é uma teoria pedagógica dentre as mais distintas e diversas teorias pedagógicas que nós podemos ter e que podem pautar a formação de professores, né? Uma teoria pedagógica, ela envolve necessariamente um conjunto de elementos que podem ser articulados em 3 grandes dimensões, né? A dimensão da filosofia da educação, a dimensão da teoria educacional e propriamente pedagógica, e a dimensão da prática pedagógica. Estou fazendo essa afirmação pautado no Saviani. O Saviani tem aí um conjunto de textos, né, descritos, e, sobretudo no livro Pedagogia no Brasil, História e Teoria, ele vai desenvolver um pouco esses elementos que nos permitem compreender o que é uma teoria pedagógica. Então, uma teoria pedagógica exige necessariamente uma fundamentação de plano mais geral, de ordem mais geral, que expressa uma filosofia educacional, uma filosofia da educação, e aí envolve elementos tanto de concepção de mundo, de sociedade, de ser humano, quanto concepção de conhecimento, de lógica de conhecimento, né, de como se pode conhecer a realidade, conhecer a sociedade, conhecer o mundo, conhecer os indivíduos. Uma dimensão da teoria educacional e pedagógica, uma outra dimensão, um outro nível, que envolve elementos de concepção de educação, concepção de escola, concepção de função social da escola e da educação, concepção de natureza da educação escolar, concepção de processo formativo, né, concepção de método pedagógico, concepção de conhecimento escolar, ou a natureza do conhecimento escolar, dentre outros elementos, né? E uma terceira dimensão, ou de terceiro aspecto, né, que diz respeito à prática pedagógica. E essa dimensão revela elementos que nos permitem pensar as distintas questões relativas ao processo de ensino e aprendizagem envolvidos na atividade pedagógica, na prática pedagógica. Então, finalidades do ensino e da aprendizagem, objetivos de ensino e de aprendizagem, seleção e organização de conteúdos de ensino, critérios lógico-metodológicos para as distintas formas de ensino e de aprendizagem, recursos mobilizados para o ensinar e o aprender, aspectos relacionados à avaliação do ensino-aprendizagem, dentre outros, né? Então, esses 3 elementos, dimensão filosófica educacional, dimensão da teoria educacional e pedagógica e da dimensão da prática pedagógica, constituem, na sua totalidade, uma teoria pedagógica propriamente dita. Se a gente pensar na história da constituição das teorias pedagógicas, por exemplo, aqui no nosso país, pedagogia tradicional, né, ou teoria pedagógica tradicional, pedagogia nova, ou
teoria pedagógica nova, ou da escola nova, escola novista, teoria pedagógica tecnicista, teorias pedagógicas, poderíamos chamar de neo-escola novistas, construtivismo, a pedagogia das competências, né? Pedagogia da formação do professor reflexivo, enfim, né? Ou as teorias pedagógicas críticas, e aqui fazendo menção à teoria pedagógica histórico-crítica, né? Todas elas, e cada uma delas, destas teorias pedagógicas, de certa forma, abarcam esses 3 níveis, né? Essas 3 dimensões que toda e qualquer teoria pedagógica requer. Evidentemente que cada uma delas, cada teoria pedagógica se vincula a uma concepção filosófica, a uma concepção educacional e uma concepção de prática pedagógica, considerando todos os elementos que fazem parte desses 3 níveis que eu fiz menção agora há pouco, né? Algumas teorias pedagógicas possuem um nível ou outro destes mais ou menos desenvolvido, e mais ou menos desenvolvido aqui significa nível de complexidade, de desenvolvimento dos elementos que dizem respeito a esses níveis, né, de estruturação teórico-metodológica desses níveis, e uma ou outra teoria pedagógica possui a interação desses níveis, né, a relação entre esses níveis de uma maneira muito peculiar ou muito distinta uma das outras, né, uma teoria pedagógica das outras. Então, tentando explicar um pouco, não, como eu disse, de forma a esgotar esses elementos, mas como a pedagogia histórico-crítica se apresentaria em termos dos seus elementos principais, considerando esses 3 níveis, né, ou essas 3 dimensões de constituição da sua própria teoria pedagógica, a teoria pedagógica histórico-crítica, né? Um deles, que eu acho que é importante nós pensarmos, é a caracterização de educação escolar. Como a pedagogia histórico-crítica compreende a natureza da educação, né? E aí a natureza da própria escola, sendo a escola, na sociedade atual, a forma rigorosamente mais desenvolvida do ponto de vista de pensarmos e realizarmos o processo educativo. Não significa, evidentemente, de desconsiderar outras possibilidades formativas ou possibilidades de formação humana que não a escola. É claro que essas outras formas de educação existem, né, mas aqui pensando a escola na principal forma de ensino e educação sistematizada, né, e com uma função bem peculiar, né, que a diferencia das outras possibilidades formativas, como a própria família, os círculos de sociabilidade, os mais distintos e interpenetrados por instituições sociais distintas, como a religião, as associações de bairro, até mesmo instâncias político-formativas, como partido, sindicato, clubes, formas de associações e outros, né? Mas pensando definitivamente a especificidade da natureza da educação realizada na escola, né? A pedagogia histórico-crítica vai
vai afirmar que a natureza e a especificidade da educação escolar reside na possibilidade, e é uma possibilidade, não é uma garantia, não significa que isso é natural, vai acontecer espontaneamente, de forma acidental, é a possibilidade do desenvolvimento dos indivíduos profundamente marcada pela necessidade de humanização desses indivíduos. Então, vejam, né, o que isso significa? A pedagogia histórico-crítica entende a necessidade, porém, a possibilidade, né, de se efetivar, por meio da educação escolar, a humanização dos indivíduos. Mas como assim? Os indivíduos não nascem humanos? Né? E aí a gente coloca aqui todo um conjunto de elementos, de aspectos que dizem respeito à própria teoria, né? Articulando tanto a dimensão filosófica, a qual a pedagogia histórico-crítica se vincula, quanto a própria dimensão de teoria psicológica, de fundamentação de aspectos psicológicos que a pedagogia histórico-crítica assume a partir das suas relações com a psicologia histórico-cultural. Né? Então, é uma concepção de ser humano que se expressa tanto filosoficamente, quanto pedagogicamente e também psicologicamente, a partir de uma unidade teórica que se entrelaça entre a teoria pedagógica histórico-crítica, a sua fundamentação filosófica e a sua expressão psicológica no campo da educação. Né? Para essa concepção de ser humano, a rigor, o ser humano se humaniza, ou seja, efetiva-se a sua humanização a partir das relações sociais que os indivíduos vão constituindo ao longo da sua vida. E nessas relações sociais, é possível aos indivíduos se apropriarem dos elementos culturais essencialmente humanos, elementos culturais que resultam da produção cultural humana, né, de toda a produção material e imaterial humana que é culturalmente desenvolvido ao longo da história. Isso significa que o processo de humanização dos indivíduos, ele pode vir a ocorrer à medida que os indivíduos, nas relações sociais que eles, indivíduos, estabelecem com outros indivíduos e com a cultura de maneira mais ampla, vão se apropriando destes elementos culturais nestas relações sociais. E uma vez compreendido isso, a escola, a educação escolar, pode ser uma forma de sociabilidade humana que promova essa humanização, na medida em que a escola, permite, né, que os indivíduos travem relações sociais mediadas pelo saber sistematizado, pelo conhecimento sistematizado. Né? Portanto, seria objeto da educação escolar necessariamente o saber sistematizado, edificado nos conhecimentos das ciências, das artes e da filosofia, e esse saber sistematizado, enquanto objeto da educação,
seria um elemento fundamental de apropriação dos indivíduos nas relações de sociabilidade que se travam entre sujeitos do ensino e sujeitos da aprendizagem, portanto, ensino, aprendizagem, professor e alunos, de forma tal que estes indivíduos se apropriem desse saber sistematizado, uma vez que tal saber sistematizado compõe uma parte integrante da produção cultural da humanidade. E isso seria uma fonte de humanização, uma possibilidade de humanização, uma vez que, em primeiro lugar, né, quando nascemos, não dominamos esse conhecimento. Portanto, necessitamos nos apropriar deste saber sistematizado para que possamos, a partir deste saber sistematizado, reconstituir as próprias relações sociais que desenvolvemos com os indivíduos, com a realidade propriamente dita, com nós mesmos, e nos permitem, né, cada vez mais ir transformando a nossa própria forma de ser, de sentir e de agir no mundo. Então, isso é um processo de humanização. Se nós assumimos a ideia de que o conhecimento sistematizado, que pode ser socializado na educação escolar, transmitido e assimilado às novas gerações, as humaniza, isso significa pensar a possibilidade de transformação dos sujeitos na maneira de ser, de estar, de sentir e de agir no mundo. Isso é um elemento fundamental da pedagogia histórico-crítica. Né? A este elemento, a esta questão central da pedagogia histórico-crítica, tem-se todo o subsídio da psicologia histórico-cultural, portanto, a psicologia que se edificou com Vygotsky, Leontiev, Luria, Eukonin, Davidov, e todo um outro conjunto de psicólogos soviéticos da psicologia histórico-cultural, quando estes sinalizam que o processo de desenvolvimento humano necessita, fundamentalmente, da apropriação da experiência cultural humana de forma tal que possa, na relação do sujeito com o mundo, em atividade e se apropriando destes elementos culturais, promover o desenvolvimento do próprio sujeito, do próprio indivíduo, portanto, a apropriação da experiência humana interfere no processo de desenvolvimento dos indivíduos, né, e afeta, consequentemente, ao transformar o indivíduo, as formas desse indivíduo se relacionar com os outros e com o próprio mundo, né, com a própria realidade, com a própria vida, de uma maneira mais ampla. O que seriam esses elementos da cultura para a psicologia histórico-cultural, né, a ser apropriados pelos indivíduos? O Vygotsky chamou isso de signos culturais, né? O Vygotsky denominou que um dos elementos centrais do processo de desenvolvimento humano se dá por meio da mediação dos signos da cultura. E do ponto de vista da educação escolar, esse signo cultural seria o próprio conhecimento sistematizado, o saber sistematizado, que é
que pode ser disponibilizado e apropriado pelos indivíduos ao longo do processo de escolarização, né? Agora, por que é uma possibilidade, né? Por que não se trata de algo assim natural, né? Algo espontâneo, algo que pode acontecer de forma não intencional, né? Porque tanto a pedagogia histórico-crítica vai explicar, quanto a psicologia histórico-cultural, as relações sociais, né, são determinadas, né, por formas de relação que podem ou promover esse processo de apropriação da cultura, ou o seu contrário, o seu antagônico, né? Formas de relações sociais que podem vir a impedir o processo de apropriação cultural, o processo de apropriação dos bens culturais, né? Do conhecimento, no caso da educação escolar, do conhecimento sistematizado, do saber sistematizado na forma de signos da cultura, né? E, portanto, a impossibilidade ou o impedimento desta apropriação tem consequências para a formação dos indivíduos e para o desenvolvimento dos indivíduos, para a formação humana e para o desenvolvimento humano. Então, a isso, né, a pedagogia histórico-crítica, aliada aos preceitos da psicologia histórico-cultural, busca fazer do processo formativo, né, e a gente está falando de escola, de educação escolar, e eu estou considerando a formação de professores em nível superior como uma forma de educação escolar, que é uma continuidade de um processo formativo, né? Então, a pedagogia histórico-crítica busca promover as máximas possibilidades da apropriação destes signos da cultura que se expressam na educação escolar por meio dos conhecimentos sistematizados, né? E ela, a pedagogia histórico-crítica, assim se posiciona, mesmo sabendo que a escola não é a redentora da humanidade. A escola não é a instituição que pode ser vista como salvacionista da humanização de maneira geral. É claro que existem questões muito mais amplas, de ordem muito mais estrutural, do ponto de vista da maneira como nós, na atual sociedade, produzimos e reproduzimos essas relações sociais, né, de vida social, que, notadamente, são forças sociais que impedem o processo de humanização dos indivíduos, né? Mas vale notar que, em primeiro lugar, ninguém se desumaniza porque quer, né? O processo de humanização ou desumanização é fruto destas relações sociais. E, em segundo lugar, a posição da pedagogia histórico-crítica é de buscar, nas condições sociais existentes, tentar fazer avançar os processos de humanização por meio da apropriação dos signos da cultura, né? Na formação de professores, o que isso significa? Significa que nós precisamos formar professores nas máximas possibilidades de oferecer a esses futuros profissionais da educação os elementos essenciais para o próprio desenvolvimento da sua atividade pedagógica. Isso significa, né, pensar a formação de professores
um rico processo formativo. E o que significa rico processo formativo? Né? Uma formação de professores que permita a apropriação destes futuros profissionais da educação, né, deste conjunto de conhecimentos essenciais para a atividade pedagógica, para o fazer pedagógico, né? Fazer pedagógico esse que, vejam, né, terá consequências para o próprio processo de desenvolvimento humano, de formação humana e, portanto, de humanização de possíveis sujeitos das novas gerações. Né? E, para isso, a pedagogia histórico-crítica costuma, né, trazer como uma questão fundamental, um elemento fundamental, né, a necessidade de pensarmos quais são os conteúdos essenciais articulados às suas máximas formas, né, as suas máximas possibilidades de formas de ensino que podem se caracterizar nestas condições de uma formação rica em termos de futuros professores, né? Tais conteúdos efetivamente dizem respeito àqueles elementos essenciais, né, que podem permitir esses futuros professores assimilarem, né, o conjunto de fundamentos, tanto do ponto de vista das mais diversas ciências, no plano mais geral, ciências humanas e sociais, fundamentalmente, mas também das ciências naturais e biológicas, né? O conhecimento mais específico voltado aos fundamentos da educação e aos fundamentos da prática de ensino e que, portanto, dizem respeito aos conhecimentos essenciais para o exercício da profissão, da atividade pedagógica, né? E também, e aí vale considerar os conhecimentos, quando pensamos em formação de professores, das distintas áreas de formação de professores, né? Não só pedagogia, mas os cursos de licenciatura em educação física, em biologia, em letras, matemática, filosofia, ciências sociais, geografia, história, enfim, o conjunto das possíveis distintas áreas de formação de professores, né? Um conjunto de conhecimentos que tratem, né, das possibilidades de formação científica e de produção do conhecimento científico relacionados as áreas a possibilidade de produção do conhecimento científico na educação, de maneira geral, e nas áreas específicas vinculadas, né, à educação escolar, e também os elementos teórico-práticos essenciais e, portanto, teoria e prática vistos como uma unidade, né, que permitam, no âmbito da formação de professores, né, a aquisição destes conhecimentos fundamentais, seja por meio das práticas como componente curricular, seja por meio dos estágios, né, supervisionado, ou seja por meio de outras atividades que, em seu conjunto, devem ser vistas
na sua unidade como praxis, né? Portanto, a vinculação interna existente entre teoria e prática, né? De uma maneira muito enxuta, muito sintética, muito espremida, eu colocaria esses elementos fundamentais da pedagogia histórico-crítica. Agora, para eu encerrar, para fechar, né? Por que ela se diferencia de outras pedagogias, de outras teorias pedagógicas que podem se fazer presente na formação de professores? Aí eu queria dar destaque àquela que hoje se expressa como a concepção hegemônica da formação de professores, né, na atualidade, que é a chamada pedagogia das competências e que, portanto, se expressa na formação de professores por meio do desenvolvimento da lógica de competências, né, assumindo como fundamentos o pragmatismo e o neopragmatismo, do ponto de vista, sobretudo, da sua fundamentação filosófica, né, e colocando como centralidade do processo formativo de professores não a apropriação da sólida, né, deste sólido conhecimento sistematizado, mas colocando, como propõe, né, a pedagogia histórico-crítica, mas colocando para a formação de professores a centralidade da prática, né, da chamada epistemologia da prática, ou seja, um conhecimento que se edificaria a partir da experiência prática do sujeito em ação, né, que em si é isso que nós podemos resumir da pedagogia das competências sob a lógica da formação de competências, né? Vejam que, ao colocar como centralidade a formação dos professores no âmbito da prática, né, há um deslocamento do processo formativo de toda essa riqueza de sistematização do conhecimento que entendemos, ou que pelo menos eu entendo, fundamental para a formação de professores, né? E quando a prática assume esse lugar, na lógica das competências, é importante perceber que a prática é resumida, é reduzida a uma dimensão formativa, né, que se estabelece sob a seguinte lógica: os indivíduos precisam responder imediatamente a problemas da prática. Os indivíduos precisam apresentar competências, atitudes, né, de resposta imediata aos problemas da prática. E, ao assim fazerem, eles vão edificando, os sujeitos vão edificando um conhecimento que, na visão desta concepção hegemônica de formação de professores, sob a lógica de competências, tal conhecimento seria mais valoroso do que o conhecimento sistematizado, sobretudo que permita o indivíduo, os sujeitos, né, futuros professores, não só compreenderem a prática, mas, ao mesmo tempo, teorizarem verdadeiramente sobre essa prática, né? Ou seja, analisar a prática pedagógica à luz de elementos teóricos essenciais que se colocam no campo das ciências, da filosofia e de outros conhecimentos sistematizados importantes, né? Vejam que é isso que se coloca, essa lógica de competências, hoje na atual diretriz, nas atuais diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, que foi recentemente instituída, né, o ano passado, 2019,
chamada de BNC Formação, e que que coloca a formação de professores sob a lógica de desenvolvimento de competências e, de forma muito articulada, as próprias tais competências que aparecem no âmbito da educação básica por meio da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a gente tem hoje aí uma dimensão formativa, tanto da educação básica quanto da formação superior, e, sobretudo, na educação superior, na formação de professores, que está norteada por esta lógica de competências pautada num pragmatismo e num neopragmatismo que, ao invés de pensar a formação do ponto de vista das capacidades humano-genéricas, submetem tal formação à lógica de competências, né, que podem ser resumidas em ações imediatas do sujeito na realidade para responder a esses problemas da prática, né? E a isso a pedagogia histórico-crítica se contrapõe, né, muito vigorosamente, né? Bom, a partir desses elementos, eu acho que a gente consegue pensar, então, por que a pedagogia histórico-crítica, né? Penso que ela é uma teoria pedagógica importantíssima para repensarmos a forma de desenvolvimento da formação de professores que vem ocorrendo nos últimos anos e, sobretudo, nesses tempos, né, sombrios da educação brasileira que nós estamos acompanhando aí na atualidade. Enfim, eu acho que seria isso que eu meio que preparei para conversar com vocês, e aí devolvo aí ao Vitor para que a gente possa ver a melhor forma de organizar o diálogo e a conversa com todos que estão aqui na sala. Vitor? Muito bem, muito bem. Eu estou aqui. Tá me ouvindo, né, Thiago? Eu estou aqui escrevendo, por isso que eu não respondi você imediatamente. É que eu estou escrevendo aqui que o pessoal pode colocar as perguntas lá dentro daquela caixinha, né? Que tem aí no Meet. E escrevi aqui no chat aqui. E também deixar o pessoal bastante calmo. O pessoal da organização está muito atento a isso. Quando chega na reta final da atividade, eles colocam, né, um formulário que vale como a presença, né, e vale também como o formulário tem duas partes, né? Na primeira você coloca os seus dados, confirma a sua presença e depois você avalia a atividade, né? No caso, a nossa mesa. Pois bem, realmente o Tiago nos deixa aí cheio de vontade aí de fazer algumas perguntas, né? De debater. Eu que estudo desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, toda vez que ouço o Tiago falar da pedagogia histórico, ou da psicologia histórico-cultural, ou da pedagogia histórico-crítica, eu sempre tenho vontade de fazer umas perguntas para ele. Mas eu quero primeiro abrir para o pessoal. Eu sei que já tem uma pergunta aqui. Nós temos aqui a Elisângela agradecendo, né, pelo professor Tiago, parabéns pela sólida, pela fala sólida e fundamentada e enriquecedora. Vamos lá. A primeira pergunta, Tiago, é da Elisângela Messias. Ela está perguntando assim:
diante do esvaziamento dos conteúdos na formação do pedagogo, como uma rede municipal de ensino pode resolver o problema do não domínio do objeto de ensino nas áreas de conhecimento, no que se refere aos anos iniciais do ensino fundamental, base do trabalho escolar para as etapas. Pedagogia histórico-crítica. Conseguiu captar ou quer que eu repita? Não precisa repetir, não. Captou, né? Beleza. Você vai me fazer outras? Tem outras? Quer fazer um bloco de 3? Eu não sei se tem outras perguntas. Vamos ver aqui. Por enquanto, a Elisângela. Deixa eu voltar para ver se alguém colocou no chat alguma coisa. Pessoal, não se acanhem. Pode perguntar. Isso, Já. inclusive, podem abrir o microfone, as câmeras e conversar, e perguntar e falar. Até Eu não estou aqui para responder todo mundo, não, viu? Até porque a foto vai ficar mais bonita. A professora Rose. Então, você já anotou essa pergunta? Então, a Rose vai fazer também aqui um comentário. Isso. Então, Passa a palavra, Rose. Pode abrir, Rose. Pode abrir. Olá, eu estou aqui num espaço, tive que sair da minha casa, estou em plena ventania, talvez o som saia estranho, mas estive atenta, ouvindo a fala do professor Tiago. Eu fico feliz, enquanto pedagoga, professora do curso de Pedagogia em Iracema, coordenadora do curso de Pedagogia do Parfor, Palmas, e quando a gente tem a oportunidade de ouvir alguém defendendo essa pedagogia, que nós estamos num espaço acadêmico e no espaço da educação da rede municipal, estadual, contaminados por todas as outras pedagogias que você elencou. E aí nós, às vezes dá a impressão que não sobra nem espaço para fala, para a gente tentar mostrar que essa pedagogia existe, que essa pedagogia, ao meu ver, ela é a que responde às nossas angústias, é aquela que faz com que a gente consiga olhar para a realidade e compreender o que é a escola, o que é, a partir dos conceitos, né, de Saviano, do que é escola, do que é educação, que você muito bem trouxe para a gente. Além disso, você tem, abrindo um parênteses, assim, você tem uma didática muito boa para colocar esta pedagogia para a gente compreender melhor, e principalmente aos alunos que ainda talvez tenham essa dificuldade de diferenciar. Às vezes utiliza uma pedagogia e não sabe exatamente o que está fazendo, né? Isso é muito comum. Então, eu fico feliz de ouvir, de ver que, ouvir pessoas que estão de olhar para a pedagogia, essa forma de agir, essa forma de ensinar os alunos, por esta perspectiva teórica, né? Além dos autores que você citou, tem um outro autor que com certeza você, que é um parceiro do Saviani, Newton Duarte, também faz uma fala muito importante, principalmente no que diz respeito às pedagogias do aprender a aprender. Então, eu diria que o Vitor poderia convidá-lo mais vezes, quem sabe para um evento em Iracema, agora com esse formato remoto, que tem as desvantagens, mas tem as vantagens. Então ele pode estar conosco em outras oportunidades, poderíamos fazer um evento pensando nessa temática. Eu acho que nunca é demais falar sobre ela, eu acho de fundamental importância, e quando a gente ouve por aí os quatro cantos sobre as competências e habilidades, chega a
deixa a gente muito preocupado, deixa a gente mal de pensar que as pessoas estão tão preocupadas com competências e habilidades, formando para uma adaptação ao sistema, é uma educação que não critica, uma educação que não olha por todo, para a complexidade dos problemas, enfim. Bom, eu acho que eu já até falei demais, mas era mais assim, no sentido de dizer o quanto essa fala foi importante para este momento, e eu já deixo aqui o meu convite para que volte mais vezes, e eu vou deixar a fala o espaço para outras pessoas também. Parabéns, Vitor, pela pessoa que você escolheu para estar conosco neste evento. Parabéns, professor Tiago, e estar conhecendo você agora, e eu com certeza vou buscar alguns textos que você deve ter produzido que falam dessa questão. É isso, gente. Obrigada. Valeu, Rose. Obrigado pela sua participação. Realmente, aqui no Tocantins, Thiago, exatamente nesse momento aqui em Palmas, o tempo fechou, né? Então pode ser que a gente venha a ter alguns probleminhas de conexão. Mas vamos lá, acho que agora juntou 3 comentários, 3 perguntas. Então tem a primeira pergunta da Elisângela Messias, que você já anotou aí, né? Ok? Certo. Aí tem o comentário da professora Rose, com respeito ao que ela acabou de dizer. E temos aqui, então, fechando esse primeiro bloco. Enquanto isso, pessoal, já pode ir pensando aí nas perguntas. Temos a Mailena, acho que é isso, né? Mailena Joane Fernandes, que está falando assim: se pensarmos numa formação de professores deficitária e nos muitos profissionais que precisam trabalhar em vários espaços como meio de complementação de renda e que vivenciam a precariedade nas condições de trabalho, quais caminhos de intervenção frente a uma matriz curricular ligada à nova BNCC aí, né? A BNCC, ela tá dizendo. Ok? Podemos passar para você. Pode repetir para mim essa última? Ah, sim, vamos lá. Por favor. Então, vamos lá. A Mailene Joane Fernandes perguntou. Está me ouvindo bem? Se pensarmos numa formação de professores deficitária e nos muitos profissionais que precisam trabalhar em vários espaços como meio de complementação de suas rendas e que vivenciam a precariedade nas condições de trabalho, quais caminhos de intervenção frente a uma matriz curricular ligada à BNCC? Captou? Acho que sim. Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer, né, essa participação do pessoal, as perguntas. A Elisângela, ela é professora da rede municipal de Itabuna, aqui vizinha a Ilhéus, trabalha na equipe da Secretaria da Educação de Itabuna, que vem atualmente, e esse atualmente já tem aí, acho que 2 anos, né, eles minimamente, realizando a reformulação curricular do município de Itabuna, à luz dos fundamentos da pedagogia histórico-crítica. Então, é uma grande parceira nossa, já desenvolvi algumas atividades com ela, em meio à secretaria, aos professores. É sempre muito bom ter a participação da Elis. E a Mailena também é professora aqui do município de Itabuna. Mailena já foi integrante do grupo de pesquisa que eu trabalho, coordeno aqui na instituição, já participou do PIBID conosco, é uma excelente também professora,
que atua no município de Itabuna. E a Rose agradecer, viu, Rose, as palavras generosas, fico muito lisonjeado, né, pelo elogio da conversa aqui, né, da aula que você fez, e de todos as questões que você aí colocou. Eu agradeço muito o próprio convite para uma futura atividade, e me coloco aí à disposição quando vocês quiserem e precisarem. O Vitor tem aí todos os meus contatos, você pode ver com ele, e a gente pensa aí numa atividade futura, tá? Agradeço mesmo. Veja, a pergunta da Elis, né, diante do esvaziamento da formação do pedagogo, né, como uma rede municipal poderia resolver essa questão? Então, assim, acho que a gente pode pensar em possibilidades, mas também reconhecendo limites, né? A rede municipal tem um papel fundamental, uma importância fundamental, mas, ao mesmo tempo, tem limites. Ela não vai salvar todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, né? Não vai dar conta de resolver todos os problemas. A problemática do esvaziamento da formação, seja do pedagogo, seja de qualquer outro professor das mais distintas áreas, é uma realidade atual. E aí, pela própria lógica da formação pautada nessas pedagogias hegemônicas, e sobretudo, a pedagogia das competências, né? E as demais pedagogias, a Rose lembrou muito bem da expressão utilizada pelo professor Newton, né, Duarte, as pedagogias do aprender a aprender, né? Elas são hoje consideradas, elas são as pedagogias que hegemonicamente se fazem presente, tanto nos documentos legislativos, por meio das políticas educacionais, quanto na própria adentrada no universo das instituições de ensino superior, nos cursos, nos programas, nos projetos político-pedagógicos, nos programas de ensino, né, dos professores, enfim. A gente tem aí uma série de pesquisas, de artigos que vêm, né, apontando como hoje a formação de professores é pautada hegemonicamente por essas pedagogias que, em virtude dos seus fundamentos lógico-metodológicos, esvaziam a formação dos professores, né, e esvaziam dos conhecimentos sistematizados necessários para uma atuação sólida dos professores esses vistos como intelectuais da educação, né? A rede municipal não vai dar conta de resolver tudo isso, mas ela pode desenvolver processos de formação continuada e em serviço dos professores, direcionados a, se não superar, né, buscar minimizar, porventura, né, problemas que venham a ocorrer ou que estejam acontecendo em meio às redes municipais, né? O próprio processo de discussão de uma proposta curricular, o processo de elaboração e de desenvolvimento de uma proposta curricular de uma rede municipal que procure analisar seriamente, com seriedade, com rigor, o que é que está acontecendo na formação de professores e na atuação profissional de professores, né? Que tem aí uma análise crítica da atual política educacional brasileira, né? Que procure apontar elementos fundamentais, essenciais de uma formação e de uma atuação responsável de professores com vistas ao desenvolvimento humano, à formação humana,
né, pode ser uma forma, né, um mecanismo de luta, de combate a esse processo de esvaziamento. A gente tem acompanhado aí a própria reformulação curricular de Itabuna, a formulação curricular de outros municípios, que eu tenho aí, de maneira mais próxima, participado. O quão rico é esse processo de discussão, né, de análise, de reflexão coletiva dos professores da rede, identificando a necessidade de formação continuada em serviço, né? Os municípios que não só... deixa eu reformular aqui. Os municípios que estão não se submetendo acriticamente à Base Nacional Comum Curricular, e aí até dialogando já com a pergunta da Mailena, mas os municípios que estão analisando criticamente, né, o que significa de certo tomar a Base Nacional Comum Curricular como fundamento da educação escolar, né? Portanto, fazendo um processo rigoroso de formação dos professores, analisando criticamente a Base Nacional Comum Curricular e vendo o que ela põe enquanto possibilidade, os seus reais limites, entraves, né, e consequências para o processo formativo, né? A gente tem visto o quão rico tem se mostrado esse processo, né? E, portanto, um dos caminhos, né, que a Mailena pergunta aí, né, de intervenção no contexto da Base Nacional Comum Curricular, né, seja a própria necessidade de fomentarmos realmente a discussão do que é essa Base Nacional Comum Curricular, né, os seus fundamentos, compreendermos os seus fundamentos e a maneira como ela impacta a formação de professor, a formação dos indivíduos na educação escolar e até mesmo na formação de professores, uma vez que ela é parametrizada pela BNC Formação de Professores, né? E aí, só para comentar o que a Rose colocou, né? Ela não fez pergunta, mas, evidentemente, né, Rose, a pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia contra-hegemônica hoje, né, da educação escolar e da própria formação de professores, né? E, portanto, num processo de contra-hegemonia, né, assim, compreensível que as pedagogias hegemônicas é que parametrizem, de maneira geral, esse processo formativo, né? Mas esse reconhecimento, né, não só nos faz sucumbir ou desistir, mas, ao contrário, né, acho que nos dá força para ver o quanto que nós temos ainda que trilhar, né, e isso acho que é um elemento não só político-pedagógico, mas eu diria assim, né, da beleza do ser professor, né, que o trabalho de escovar a contrapelo, né, o trabalho de ir contra a tendência hegemônica. Ti, Oi. eu preciso dar um recado aqui, que algum dos organizadores aí me ajuda. Tem uma pessoa que é a Merença, você está apresentando a própria tela do seu celular, então, por favor, Merença. Não era sair da reunião. É só parar, clica em parar de compartilhar. Clica no ícone. Isso. Obrigado, Merença. Muito obrigado. Isso acontece, tá? Pode continuar aqui com a gente, sem problema.
Pode continuar, Thiago, desculpa. Mas eu já estava praticamente encerrando, né? Só dizia que o quão importante é a gente continuar nesse trabalho, né? Buscando o desenvolvimento da nossa própria atividade e do processo formativo dirigido a tentar perspectivas de mudanças, né? Perspectivas de transformação dessa formação de professores e da própria realidade educacional. Eu acho que é isso. Bacana. Muito bom. Vamos continuar mais um pouquinho aqui, gente, porque a gente teve um atrasozinho na entrada, então a gente tem um créditozinho aqui de uns 5, 10 minutos, né? Então vamos continuar. Aí aqui a Tânia está comentando aqui, né? E o curso de pedagogia PARCO, acredito que os professores já estão em sala, algum tempo deveriam fazer formações e capacitações baseado neste tema. Ela tá sendo favorável, né, à sua fala, né, a Tânia Reis. Aqui o pessoal aí da sala, só para vocês saberem, o pessoal da organização já postou aí no chat o formulário para você anotar sua presença e avaliar a nossa palestra. E a Elisângela está agradecendo, Thiago. Está agradecendo a sua resposta. Eu queria refletir, Ti, sobre isso que você está falando, né, de forma brilhante, essa questão aí disso que está na BNCC, o que tem acontecido com a formação dos professores, o esvaziamento do conteúdo, a questão aí do exagero em competências e habilidades, né, uma educação aí já toda, de certa forma, planejada, né, manipulada, muitas vezes, dentro dessa perspectiva de sermos críticos, né, e acabarmos ficando a par, né, desse processo. E aí eu queria pensar no seguinte, queria fazer uma relação com o que eu venho estudando no que diz respeito tá escurecendo já aqui, no que diz respeito à formação de professores que atuam com crianças, né, que é algo que me chama muita atenção, porque na sua fala ficou evidente que a pedagogia histórico-crítica ela vai apresentar um corpo de conhecimentos para que a formação e o processo de desenvolvimento seja mais humano, como você falou, humanização, intimamente associado à cultura, intimamente associado às relações sociais. Eu até pensei, eu nem vou entrar na questão da pandemia, porque seria, né? Mas a minha questão seria, o Vygotsky, né? Ele coloca na base teórica dele lá a presença do jogo da criança, né? O signo, o símbolo, né? E essa representação da criança. E aí o meu questionamento vai um pouco junto com o seu, né? Como pensar um processo de formação que dê valor a esse sujeito, a humanização desse sujeito, diante desse esvaziamento, diante dessa ideia de formar para competências, se desde a educação das crianças nós já começamos implantando esse esvaziamento, essa desumanização, esse distanciamento do sujeito dos processos de respeitar a sua cultura, e no caso de crianças, a gente tem visto isso muito. As crianças estão passando pela educação infantil, as crianças estão se desenvolvendo sem essa
oportunidade, você usou a palavra possibilidade, sem essa possibilidade, né, de se relacionar socialmente através, por exemplo, ou por meio de uma das atividades mais importantes para ela, que é o brincar, que é o jogo, é a presença dos signos, dos símbolos, das representações que ela vai colhendo nas relações sociais. E depois, lá na frente, a dificuldade que nós temos de olhar para um jovem que não consegue estabelecer a resolução de problemas, a criatividade, né, a possibilidade de resolver, né, situações durante a sua caminhada, durante o seu desenvolvimento. E como isso, a gente percebe como isso está... Eu, estudando desenvolvimento infantil, eu tenho me preocupado demais com isso. Porque as crianças estão sendo privadas desse processo de desenvolvimento que o próprio Vygotsky destacou, né? Por um lado, esse processo de formação do professor só acentua essa privação, e nós temos uma formação com toda essa dificuldade que você disse, que os colegas estão comentando aqui, e o sujeito também se desenvolvendo de forma com prejuízos, né? Será que você conseguiu entender? Conseguiu captar? Entendi. Entendi, sim. Veja só, pergunta super importante a sua. Nos abre aqui possibilidades de responder por alguns caminhos. Vou escolher um, né? Desculpem. É uma provocação ao Vitor, tá? Essa canequinha aqui. Eu ia exatamente fazer esse comentário. Eita. Voltemos ao que importa. Vejam, né? Uma questão que o Vitor coloca, que eu acho que é fundamental, é a gente tentar perceber o seguinte: a atual formação de professores, hegemonicamente pautada à luz dessa lógica, vem fazendo com que, de maneira geral, seja qual for o nível de escolarização que esse futuro professor, ou esses futuros professores venham atuar, mas, sobretudo, e com destaque na educação infantil, que é o trabalho com crianças pequenas, que você coloca aí como preocupação, né? Haja uma fissura entre cuidar e educar. E aí esses futuros professores pautados na lógica das atuais políticas educacionais vêm sendo formados para promover processos, no máximo, de cuidado com a criança pequena. Então, o pedagogo tem que saber trocar fralda, tem que saber dar banho, tem que saber cuidar dos processos de higiene e tem que promover espaços de interação pautados numa interação profundamente marcada por um espontaneísmo, ou seja, deixemos as crianças interagindo, e isso é sinônimo de sociabilidade, isso é sinônimo de relação social, né? O pedagogo não organiza na educação, sobretudo na educação infantil, não organiza sistematicamente, não deve organizar sistematicamente processos de ensino, porque nessa lógica o pedagogo não ensina na educação infantil. O pedagogo cuida e promove a interação
social, né? Espontaneísmo. Vejam, a crítica não é o pedagogo, tá? A crítica é a direção política e pedagógica da formação do pedagogo que faz, quer dizer, instrumentaliza o pedagogo para isso, prepara o pedagogo para isso, para esta atuação na educação infantil, sobretudo, de maneira profundamente reducionista das possibilidades interventivas do pedagogo no processo de desenvolvimento e formação humana. Olha como isso é complicado, como isso é grave. Vejam o que é atualmente a tal da política da BNCC para a educação infantil, pautada nos chamados campos de experiência. Você espreme aquilo, não sai nada, não sai uma gota de conteúdo formativo. São campos de experiência, ou seja, nós precisamos o pedagogo precisa organizar a experiência da criança pequena. E como é organizar essa experiência? É cuidar para que a criança não se machuque, é cuidar para que a criança não brigue com a outra, é cuidar para que a criança esteja ali limpa, né? Faça a sua socialização, interação espontânea, de maneira que não venha a prejudicá-la e não prejudicar a outra criança. Essas são questões importantes? Elas são, claro que são questões importantes. O cuidar é intrínseco, sobretudo na educação infantil. Mas eu suponho que não seja a centralidade do processo formativo, né? E aí, para relacionar um pouco com aquilo que você traz do Vygotsky, da teoria do jogo no Vygotsky, né? Não só o Vygotsky, mas um conjunto de psicólogos soviéticos da psicologia histórico-cultural, e eu daria destaque aqui ao Elkonin. O Elkonin tem um livro fantástico, denominado Psicologia do Jogo, que mais, talvez, após o Vygotsky, né, a morte do Vygotsky, o Vygotsky morreu muito novo, muito cedo, com 36 anos de idade, né? O Elkonin desenvolveu a teoria do jogo do Vygotsky de forma, assim, muito interessante, muito rica. Qual é o pressuposto da teoria do jogo no Vygotsky, no Elkonin, digamos assim, na psicologia histórico-cultural? O jogo é um instrumento que a criança possui para reproduzir o quê? Relações sociais humanas. E isso é um processo de apropriação da cultura. Pelo jogo, a criança reproduz papéis sociais, né? Pelo jogo, a criança reproduz as formas de agir do ser humano no mundo. Ela não pode atuar como um adulto, ela reproduz por meio do jogo os papéis sociais da vida humana, né? Agora, veja, isso não se dá de forma espontânea. O professor da educação infantil precisa ter este conhecimento, e como é que ele vai ter esse conhecimento? Formação de professores, isso precisa estar na formação, como uma teoria psicológica se vincula a uma teoria pedagógica e permite esse futuro professor pensar na organização, sistematização, seleção e desenvolvimento de um trabalho, de uma atividade pedagógica voltada para a criança pequena. Precisa conhecer dos processos de desenvolvimento humano, precisa conhecer de como esse processo de desenvolvimento humano sofre relações, né, com questões voltadas ao ensino, à aprendizagem, à cultura, à sociabilidade, dentre outros processos, né? A atual política de formação de professores, isso a gente pode perceber nas próprias diretrizes curriculares
curriculares nacionais, não sugere, não aponta uma vírgula em termos de formação de conteúdos necessários para se pensar a atuação futura de professores, entre elas com a criança pequena. O que a política atual das diretrizes curriculares nacionais fazem? Não, é fundamental que esta formação esteja articulada à BNCC e remete para a BNCC, que, por sua vez, como eu disse, quando a gente espreme, também não sai nada. Sai o quê? Competências, habilidades e atitude do sujeito de como se adaptar ao mundo, né, que a Rose colocou aí muito bem. Né? Então, eu acho que eu caminharia por aí na sua pergunta, né, que é tão importante para nós, assim, e até me permitiu desenvolver um pouco mais, né, alguns elementos. Não, isso foi maravilhoso, foi só seu caminho escolhido, acho que foi perfeito. Eu fico muito contemplado, né, com a sua fala, e ela me faz aqui compartilhar aos colegas da sala para que eles abram os olhos a isso, porque isso é uma coisa que eu também tenho me debruçado, no sentido de fazer com que os professores aqui do Tocantins, quando eu sou convidado também a participar de processos de formação, eu sempre também toco nesse assunto, né, essa fissura entre, você falou muito bem, você usou essa expressão, gostei dela, essa fissura, né, entre o cuidar e educar, também sempre toco nesse assunto, e essa precariedade que você acabou de apontar aí da BNCC, que não oferece caminhos realmente para o desenvolvimento e a formação, né, do sujeito, e essa questão do jogo, que foi fantástico, né, para os pedagogos, o pessoal da licenciatura que está aqui, né, compreender, de fato, o quanto isso é significativo na vida e no desenvolvimento das crianças. E, como você disse, não dá para fazer isso sozinho. É preciso, né, mediação, é preciso conhecimento, é preciso formação para poder engajar a criança nesse processo e assim ela poder aprender, desenvolver, conhecer, né, uma série de coisas. Eu me sinto muito contemplado na sua fala. Pessoal, e aí, alguém de vocês ainda quer falar? Tem uma senhora que abriu a câmera ali, a senhora quer fazer alguma pergunta? Dona Anorina? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui na área de perguntas. Não tem. Bom, gente. Pode falar, Thiago. Não, o pessoal poderia abrir a câmera, né, só para a gente se ver aí. Então, conhecer um pouquinho mais os rostinhos, né, dessa forma tão ruim, né, assim, é a forma que não está sendo possível atualmente, mas de maneira alguma substitui, né? Vamos lá, pessoal. O presencial e a formação presencial. Arruma o cabelo, as mulheres que arruma o cabelo aí, vamos aparecer, olha que bacana, olha que legal. Temos aqui, ó. Olha aí que coisa boa. Prazer conhecê-los, viu? Prazer. Peraí, calma, gente, deixa eu tirar a foto, calma, vocês estão muito rápido. Vai ter foto, deixa eu bater o print aqui, calma. Gente do céu, que pressa de sair pro final de semana.